Omanihi. Polinésia. Uma palavra que soa como um convite suave e misterioso. Desde que foram descobertas pelos primeiros exploradores, essas pequenas ilhas, suavemente espalhadas no vasto Oceano Pacífico, têm fascinado por sua beleza e reacendido em nós um mito de paraíso na Terra. No entanto, os clichês habilmente cultivados pelos folhetos turísticos ofuscam um mundo, um povo, histórias, uma cultura e personagens e sabores que podem permitir que você realmente aprecie a Polinésia, mas pelos motivos certos, do Tahiti aos Tuamotu, com uma parada nas Ilhas Marquesas. Estamos indo para a borda do mundo, em uma jornada e encontros, que serão particularmente coloridos. Há 2 séculos, sempre que as pessoas ouviam a palavra Tahiti, seus rostos se iluminavam. A maior ilha do arquipélago se tornou sinônimo de Polinésia. Mas o visitante que espera uma paisagem de cartão postal pode ficar desapontado. O charme do Tahiti está em outro lugar, no centro desabitado da ilha. Como as paredes de uma grandiosa fortaleza, impressionantes picos vulcânicos cercam esses vales misteriosos. Papeete, a capital, é quase uma parada obrigatória. Após a espetacular expansão dos últimos 30 anos, a cidade agora se assemelha a uma metrópole moderna com seus problemas inevitáveis. No entanto, uma vez além das multidões e engarrafamentos, o charme e a vitalidade da capital se revelam. Os ônibus de transporte público especiais, chamados caminhões, são uma maneira agradável de se misturar à vida cotidiana de Papeete. O grande mercado, localizado no centro, é um excelente ponto de partida para explorar a cidade. No andar térreo, descubra os produtos frescos e a extraordinária variedade de peixes, trazidos pelos pescadores durante a noite. As barracas oferecem uma ampla variedade de frutas e vegetais tipicamente tropicais, como abacaxis, melancias, papaias, lítias peludas e bananas. As fragrâncias e as cores vibrantes das flores animam o perfume do mercado. No andar de cima, produtos tradicionais tahitianos, roupas e produtos artesanais incluem sarongues, cestos de palha, flores e chapéus. As famosas colares feitos de conchas e madrepérola são feitos no mercado. Papeete, como toda a Polinésia, também vive ao ritmo dessas cerimônias religiosas. Um aspecto importante da vida social da população. Este templo foi construído no local da primeira igreja, celebrando o nascimento da cidade, o serviço de domingo. Vale a pena o desvio para ver as mães, todas vestidas de branco e usando chapéus magníficos. Nas grandes salas da prefeitura, as mães estão participando do concurso do Tifeifei mais bonito, um pano decorativo com desenhos de flores usado como toalha de mesa, cobertor de cama ou cortinas. Essa técnica foi inspirada nas esposas de missionários ingleses. Hoje, esse artesanato está diretamente ameaçado por produtos industriais. As mulheres tahitianas permanecem ligadas a essa arte e desejam transmiti-la para as gerações futuras. Esses encontros são uma oportunidade para que eles deixem suas oficinas e transmitam sua paixão com entusiasmo. Fazemos tifefé há muito tempo. Você pode usá-lo como um cobertor de cama, mas na maioria das vezes é um presente dado a personalidades, a pessoas que estão se casando. É realmente um saber fazer das mães polinésias. Saímos dos subúrbios de Papeete ao longo da costa. Os pescadores acabaram de trazer seus barcos cheios de peixe fresco. Assim que eles chegam em terra, todos começam a trabalhar fazendo guirlandas de acher, um peixe que é consumido cru. Obrigado. O Ponto Vênus é um importante centro para atividades náuticas. Vários clubes de parag racing se reúnem aqui. Tornou-se um esporte hoje, mas o parag também é um elemento crucial da identidade polinésia.
De acordo com várias lendas, grandes pirogas eram usadas para migrações importantes. Embora todos os vestígios de barcos que costumavam realizar essas fascinantes viagens tenham desaparecido, a dança também é um elemento importante da cultura e identidade polinésia. Por muito tempo, permaneceu como uma forma de entretenimento para turistas associada à imagem da Wahine, as voluptuosas mulheres taitianas, mas a dança polinésia merece ser despojada dos clichês que a acompanham. É tão específico para a Polinésia quanto a música Biguin é para as Índias Ocidentais, um patrimônio cultural e popular, um meio privilegiado de expressão, compartilhado por todos os polinésios. Cada espetáculo requer meses de ensaios e anos de prática. A coreografia tem um significado lendário. Neste país de tradição oral, dançar não é apenas uma questão de estética, também preserva a memória de um povo e, nos últimos anos, conheceu um verdadeiro renascimento. Para as gerações mais jovens, é uma oportunidade de se dedicar novamente à sua cultura e reconectar-se com suas raízes. Fora. Vai embora. Para desfrutar de mais tranquilidade à beira-mar, seguimos para o norte da ilha. A paisagem se torna mais selvagem à medida que a costa é atingida pela ressaca. Alguns surfistas aproveitam este famoso ponto. Uma surpresa nos aguarda sob a pressão da forte ondulação. Um geyser se eleva das rochas através do buraco de respiração. Virando as costas para a agitada Papeete. Explorar a Península Norte é uma jornada ao Tahiti de antigamente. A população deseja protegê-lo da urbanização desenfreada. Aqui, a majestosa natureza, as aldeias pacíficas e as belas paisagens ainda prevalecem. Dos altos platôs, uma estranha surpresa o aguarda. Aqui, a paisagem se assemelha ao campo francês, com seus campos verdes e vacas. Uma descoberta incrível no meio do Pacífico. Continuamos nossa exploração em direção a Te Ahupu. Este deve ser o fim do mundo. A estrada para aqui, e ninguém pode imaginar que um dia ela possa ser estendida para preservar este pequeno paraíso, Te Ahupu. É famosa por seu ponto de surf. Sua onda impressionante atrai os melhores surfistas do mundo. Mas Saiahupu vive principalmente ao ritmo dos barcos de pesca que entram e saem do mar. Devido às técnicas de pesca intensiva, grandes cardumes de bonito tornaram-se cada vez mais escassos. Os pescadores locais tentam continuar a atividade e trazer de volta peixes, que são consumidos sobretudo crus. Em Paia, há um marae, um local cerimonial da antiga religião polinésia, abandonados após a onda de conversões ao cristianismo. Foram então restaurados. E Tiki mais uma vez os adornou. Essas esculturas retratam um personagem lendário, meio homem, meio deus, a origem da humanidade. O dia está lentamente chegando ao fim. Mais uma vez, as tripulações do Perô saem para o mar ao pôr do sol. Pode-se ficar aqui e admirar as vistas que oferecem um espetáculo grandioso aos olhos antes do crepúsculo.
Uma praia ganha vida ao ritmo das percussões. O sol está desaparecendo atrás da Ilha Moreia, que fica de frente para o Tahiti. Iremos para lá amanhã. Moreia é a ilha encantadora da Polinésia. Seu belo perfil irregular forma um deslumbrante pano de fundo. A apenas 20 quilômetros de sua ilha irmã, Tahiti, no entanto, de mais de uma maneira, é muito diferente. Seu charme se deve a uma mistura inteligente de montanhas e picos vulcânicos acidentados, uma lagoa turquesa, vegetação exuberante e flores exóticas, um ambiente protegido e uma atmosfera relaxante. As belas montanhas íngremes de Moreia se erguem acima da costa. Suas quedas dão uma vista espetacular. Moreia é famosa por suas duas grandes baías que formam profundas indentacões na costa dominada pelo Monte Otway. Obrigado. No extremo da baía, uma estrada leva para o interior e segue um vale ladeado por campos de abacaxi que se estendem até os calcanhares. E na terra vermelha, do Vale Paupau, após a chegada dos primeiros europeus ao cristianismo, a cultura polinésia ancestral quase desapareceu. Foi principalmente através de descobertas arqueológicas que a especificidade desta civilização foi descoberta, e mais particularmente a dos marais. Esses, sítios ao ar livre, que eram dedicados a atividades religiosas, sociais ou culturais. De frente para o Tahiti, a lagoa oferece um cenário excepcional, onde você pode desfrutar da atmosfera relaxante na praia. Nos tempos antigos, a copra e a baunilha eram as principais culturas da ilha. Hoje, as plantações de abacaxi tomaram conta. Mas em Pattaya, Faihara adoraria, mais uma vez, desfrutar do maravilhoso aroma das vagens de baunilha. Além de Pattaya, outras baías permaneceram protegidas de projetos de construção. Elas são excelentes pontos de observação para a abundante vida marinha. Um pouco mais adiante na estrada, Haipiti, a vila mais espalhada da costa ocidental, a Igreja da Sagrada Família, construída na montanha, é uma das principais atrações aqui. Cortadores de pedra da Ilha de Páscoa usaram coral e calcário para construí-la. Uma chuva repentina refresca o ar e recompõe a paisagem em diferentes cores. Enquanto explora a ilha, você não pode deixar de ver os campos de tiaré. As flores desses pequenos arbustos são o símbolo do Tahiti. Para produzir óleo de monói, o famoso produto para cuidados com a pele e cabelo, as flores de tiaré são maceradas em óleo de copra. A Praia Temai é um ponto de encontro para aqueles que apreciam esportes tradicionais locais. Eles estão participando da fase de qualificação para competições que serão realizadas durante as importantes festividades da ilha em julho.
Entre as diferentes disciplinas, o lançamento de dardo é sem dúvida a mais espetacular e a mais difícil. É necessário cravar o dardo em um coco, preso a um poste, a vários metros do chão. As disciplinas de teste de força também são muito populares e atraem uma grande multidão. No evento de levantamento de pedra, homens polinésios fortes devem levantar e estabilizar, sobre o ombro, uma pedra completamente lisa que pode pesar até 100 quilos. Merda! Um dia quase ordinário termina sob o sol polinésio. Todas as noites, seus últimos raios iluminam lindamente o vasto céu do Pacífico. Saindo das Ilhas da Sociedade, estamos nos dirigindo para Huahine, que pertence ao arquipélago das Ilhas Sotovento. Huahine não tem os ares arrogantes de Moorea ou Bora Bora, sendo menos espetacular que suas irmãs, evitando cuidadosamente as armadilhas da cobertura da mídia. Huahine é discreta e, até certo ponto, prefere ficar à margem. Cultiva uma particularidade pontual. O turismo chegou silenciosamente, em uma escala modesta. Um passeio pela ilha é suficiente para se deixar conquistar suave nonchalance que revigora o corpo e a mente. Sim, isso é ótimo. Um peixe raro vive nos rios da ilha, uma enguia de olhos azuis. Para os polinésios, este peixe é sagrado. Assim, eles são generosamente alimentados pela população. Tarde. E eu sei. Existem muitas fazendas de peixe nas baías da ilha. Essa técnica tem vários séculos e ainda é utilizada hoje. Esses parques são montados em forma de V para capturar os peixes e são construídos com blocos de coral. Você pode ver facilmente onde estão, graças às pequenas cabanas onde os pescadores se sentam. Esses vestígios arqueológicos nos lembram da importância histórica da ilha polinésia. Fari é a maior vila da ilha. Os habitantes da ilha se encontram e trocam as últimas notícias em suas lojas. Assim como em toda a Polinésia, os habitantes de Huahine são muito ligados ao seu estilo de vida e ao seu território. Eles mantêm um vínculo quase sagrado com sua terra. Descendente de uma família real, a rainha Mama Penny compartilha conosco este vínculo especial que considera a ilha como um ser vivo. É por isso que você quer ver o chá. Vemos a cabeça, os seios e o estômago. Ela está deitada. É isso. Até o que é. Eu vou ignorar o que você fez. Quanto mais eu conheço, mais eu sinto. Durante o período pré-europeu, Maeva era a sede do poder real da ilha. Os líderes viviam à beira da lagoa, nesta faixa de terra costeira, e praticavam sua religião em seus locais cerimoniais. Esses Marai ainda são visíveis perto da costa e na colina Matareia. Tão alto. Milhas de praias vazias se estendem nas costas selvagens de Huahine. Estive parado até agora.
Abrigado pela vegetação, o Mare Manuno é uma construção maciça que foi dedicada a Tani, o deus da guerra. As fazendas de peixe nas proximidades ainda estão em uso. Contrariamente às aparências, a ilha não é um único pedaço de terra, mas duas ilhas separadas. Essas ilhas gêmeas, que compartilham a mesma lagoa, estão ligadas por um estreito istmo de poucos metros de largura e uma ponte. Na maré baixa, você poderia quase atravessar a pé. Maior do que isso. É isso que irrita. As paisagens de Huahine são menos acidentadas do que a maioria das outras ilhas do arquipélago, mas seu contorno é agradavelmente recortado e magnificamente gracioso. Os arquipélagos polinésios são um espetáculo deslumbrante e oferecem grande diversidade. A imagem excessivamente frequente de um paraíso com praias douradas e coqueiros não reflete um dos ativos mais preciosos dessas ilhas, os habitantes, que ao longo dos séculos souberam preservar um estilo de vida grandemente inspirado por um ambiente excepcional. Muitos polinésios se tornaram conscientes da riqueza e originalidade de sua cultura. Durante uma visita a essas ilhas remotas, conhecer a população é uma experiência enriquecedora. Uma janela se abre para o mundo, um povo, seus costumes e lendas com bom humor. Uma última visita a Huane Itzi, onde as praias são as mais bonitas e a lagoa a maior. Bora Bora certamente é a ilha polinésia mais famosa. Poucos a visitaram, mas seu nome é familiar para milhões de ocidentais que acreditam que faz parte do paraíso. Há muitos anos, ela se orgulha de seu status invejável. Para os agentes de viagens ao redor do mundo, é a Pérola do Pacífico. Aqui novamente, os clichês persistem, mas Bora Bora não é apenas um produto em um folheto turístico. Várias aldeias como Anau e seu típico estilo de vida polinésio não estão sujeitas à pressão turística. As escolas permanecem um elemento importante na transmissão da identidade. Além das disciplinas clássicas, as crianças são iniciadas em atividades tradicionais, como música e dança, que lhes permitem explorar os mitos e lendas das origens de seu povo. Mas se uma Bora Bora autêntica existe, a imagem da ilha está intimamente ligada ao seu cenário encantador. O cartão postal, à vista, preferencialmente do céu, incorpora o sonho tropical. E, sem dúvida, Bora Bora se destaca com seus picos vulcânicos, sua vegetação exuberante, sua enorme lagoa turquesa e sua sequência de atóis, ou motos, alinhados com areia branca, cobrindo o recife de coral, que certamente justifica sua reputação mundial. A lagoa de Bora Bora é a maior das ilhas Sotovento, e as mantas nadam aqui como rainhas. Mas a ilha tem dificuldade em resistir à pressão da indústria hoteleira, que pode colocar em risco o frágil equilíbrio deste lugar excepcional.
Dominando esta paisagem única, Alan possui uma casa que se abre completamente para a lagoa. Alan é um pintor e decidiu montar seu cavalete aqui para compor uma expressão original do Polinésio, realizada pelo grandioso cenário que o inspirou. Esta é a oficina de pintura mais bonita e agradável do mundo. Nunca trabalhei em um lugar como este antes. Sempre que pinto Bora Bora, incluo as montanhas, Otemanu e Bahia. Estou acostumado a essa perspectiva. A lagoa é um ponto de observação excepcional para a vida marinha. Você pode ver baleias aqui regularmente. Para aqueles que amam emoções, uma experiência de wakeboard permitirá que eles tenham um gosto mais próximo do poder dos elementos. Um pouco fora do caminho turístico habitual, a noite começa ao ritmo de percussões, canções e danças. O grupo Anal está ativamente preparando as festividades de julho. O barco continua sendo o meio de transporte privilegiado na lagoa. A qualquer hora do dia, o céu, a água, a vegetação e a luz compõem um espetáculo permanentemente impressionante, com atmosferas em constante mudança, mas a cada vez único. A apenas um curto trajeto de Bora Bora, a ilha Raiatea permaneceu muito natural. Após o turismo, as pérolas representam a segunda fonte de receita da ilha. Fios de ostras enxertadas são imersos na lagoa. Camada após camada, a madrepérola se espessa em torno de uma pequena esfera perfeitamente esférica de 6 milímetros, que cresce 1 milímetro por ano. 18 meses depois, uma boa colheita é realizada. Instaladas sobre palafitas no meio da lagoa, as fazendas de pérolas estão equipadas com plataformas de elevação e manutenção. As pérolas culturais exigem uma força de trabalho muito especializada. A colheita é sempre uma surpresa para Moana Constante, assim como nas outras fazendas. Mais da metade das pérolas enxertadas não vingam e apenas 5% serão perfeitas. O espectro de cores é amplo, variando do branco pérola ao preto ou do berinjela ao champanhe. Os reflexos, iridescentes no brilho, também são elementos principais na definição da qualidade de uma pérola. Estou trabalhando com as pérolas rejeitadas. Primeiro, preciso classificá-las por cor e por tamanho. Em seguida, crio joias que têm um estilo barroco. Está muito na moda aqui. Boa sorte. Faça algo. Ok, é isso.
a segunda maior ilha do arquipélago da sociedade. Raiatea cultiva sua diferença, menos turística do que suas vizinhas. É quase uma parada obrigatória para aqueles que estão interessados na civilização tradicional. O apelido da ilha é Raiatea, a Sagrada, e desempenha um papel simbólico, mas crucial, na mitologia. Antigamente, era o centro religioso da Polinésia. Coronado pelo Monte Tamarrani, a principal cadeia montanhosa se eleva no centro da ilha. O acesso às praias em Raiatea não é fácil, exceto em certas áreas muito isoladas. Para relaxar e nadar, é melhor ser levado a um atoleiro. Raiatea conseguiu evitar um grande influxo de turistas, o que explica a ausência de hotéis de luxo. O centro da ilha ainda é muito agrícola, com um clima tropical úmido. Diversas variedades de frutas, assim como pimentas, são cultivadas aqui. A ilha possui muitos atrativos. A beleza de sua lagoa se compara àquelas das outras ilhas. Um passeio de piroga ao redor da ilha é a melhor maneira de apreciá-la. Raiatea compartilha sua lagoa com Taha, sua ilha irmã, que só pode ser alcançada de barco. Taha realmente merece seu nome. Ilha da Baunilha. No início do século, a produção de baunilha era uma atividade próspera no arquipélago. A produção atingiu 200 toneladas. Hoje, caiu para menos de 25 toneladas. Uma das variedades de baunilha de mais alta qualidade é cultivada pacientemente sob as redes sombreadas. É um processo delicado e muito técnico, pois a reprodução requer inseminação artificial. Uma vez colhidas, as vagens são levadas a especialistas como Nami-chan, que sempre viveu entre as plantações. Ele automaticamente fica marrom. Após 4 dias, se a baunilha tiver atingido sua maturidade, nós os deixamos ao sol. E alguns dias depois, nós os separamos. Alguns deles estão enrugados, outros ainda estão muito lisos e precisam ser colocados de volta ao sol. A lagoa, com suas numerosas fazendas de pérolas, está salpicada de buracos ao longo da borda do recife de corais. Raiatea é o centro cultural, religioso e histórico das Ilhas Sotavento. Segundo as lendas, foi o ponto de partida para os grandes navegadores que povoaram o Pacífico. O primeiro rei de Raiatea é dito ter sido Hiro, o deus dos ladrões e marinheiros, que, com seus companheiros, construiu as grandes pirogas que cruzaram para Rarotonga e Nova Zelândia. A ilha, então, se tornou o centro religioso dedicado ao deus Oro. O importante complexo marais de Taputapueteia, o mais significativo da Polinésia, é dedicado a ele. Oro, o deus da guerra, dominava as crenças polinésias durante o século XVIII. O marai se estende por uma grande superfície e data do século XVII. Apesar de sua história relativamente curta, desempenhou um papel importante. A produção de copra é outra atividade importante. Assim como em toda a Polinésia, os coqueirais são muito importantes para a colheita de cocos. Sua parte, comestível, é preciosa para a produção de um óleo, frequentemente utilizado na indústria de cosméticos. As ilhas de Raiatea e Taha são duas joias bonitas que, muitas vezes, são esquecidas por aqueles que sucumbem um pouco facilmente ao mito de Bora Bora. Essas ilhas conseguiram preservar sua atmosfera encantadora, harmoniosa e simples de pequenas vilas. Eles ainda têm um doce aroma de serenidade, uma despreocupação atemporal, assim como os sorrisos daqueles que o cumprimentam gentilmente.
Os marquesanos chamam seu arquipélago de Terranua Enana, a terra dos homens. O termo Marquesas foi o nome dado pelos primeiros exploradores europeus. Este arquipélago é o mais ao sul da Polinésia Francesa. Apenas 6 de suas ilhas são habitadas. Existem blocos de lava que surgiram no meio do Pacífico e parecem desafiar permanentemente a imensidão do oceano. Crateras parcialmente submersas formam vastos anfiteatros onde raras vilas se aninham. Tsawwaii é a única aglomeração das Marquesas, envolta em uma magnífica baía. É a capital econômica e administrativa do arquipélago. No início do século XIX, em Nuku Hiva, a baía de Tsawwaii recebia barcos carregando sândalo e baleias, que vinham aqui para descansar. Herman Melville, o autor de Moby Dick, havia sido contratado em um barco baleeiro, mas aproveitou essa parada para sair e ficar aqui. Nas Ilhas Marquesas, ou as Terras da Lenda, abundam vestígios arqueológicos. A maioria deles não foi inventariada por especialistas. Os vales são verdadeiros museus a céu aberto onde os espíritos dos mortos vagueiam e representam os tesouros da memória. Chove com muita frequência nas Marquesas, onde numerosas cachoeiras espetaculares despencam dos platôs. Através do basalto, as mudanças súbitas na luz apenas ressaltam a sensação de poder e mistério que emana das montanhas e vales. As vastidões virgens e desabitadas das Marquesas são absolutamente impressionantes. Apenas 8.000 pessoas vivem no arquipélago. Antes da colonização, a população era estimada em 18.000. Ela, então, caiu para 2.000 em 1926. As tripulações dos botes baleeiros, a maioria deles aventureiros de todo o mundo, trouxeram consigo álcool, armas, sífilis e outras epidemias. A administração colonial e os missionários não se importavam com os valores ancestrais do povo marquesano. No entanto, o número de habitantes aumentou lentamente novamente e reviveu seus antigos valores. Hoje, a muito baixa densidade populacional, dada a área disponível, deixa espaço para essa fascinante e exuberante natureza selvagem. A ilha só recentemente começou a se abrir para o turismo, mas aqueles que são curiosos o suficiente para se aventurar aqui, rapidamente ficam encantados pela atmosfera de mistério que permeia cada lugar, pela população hospitaleira, pela sensação de estar à beira do mundo e pela osmose com a natureza. Está chovendo esta manhã em Tsawwaii. Depois de passar a noite no mar, os barcos de pesca estão retornando enquanto o sol nasce. Ao redor das Marquesas, o peixe ainda é relativamente abundante, apesar dos grandes arrastões que praticam a pesca industrial em águas polinésias e ameaçam as reservas naturais. Às vezes, a captura é mais abundante do que o planejado. Atendendo em grande parte à necessidade da população por peixe cru, o excedente será salgado, depois defumado e enviado para Tahiti. Seguindo para o norte na estrada que atravessa a ilha, a subida em direção à passagem Te Avatapu Riva é impressionante, com as cachoeiras Maiorique ao fundo e a Baía Ratua do outro lado.
Continuando para o norte, o sítio arqueológico de Kamalheya foi recentemente restaurado. O lugar é espetacular devido à estranha atmosfera que emana das grandes rochas de blocos basálticos e à presença de enormes árvores de banyan. A importância em número dessas estruturas é um testemunho da antiga alta densidade populacional deste vale. Acredita-se que tenha sido 10 vezes maior do que a de hoje. Finalmente chegamos à costa norte. Ao segui-la em direção ao oeste, através de numerosos vales verdem, a ilha se estende suas extremidades em direção ao oceano, formando aqui e ali belas baías, onde você se sente sozinho no mundo. A estrada nos leva a um promontório rochoso coroado por picos basálticos que dominam os vales e baías, como cidadelas impenetráveis. Perto dali, Hatarubei parece muito mais pacífica. À beira-mar, alguns tiques, os únicos testemunhos de uma presença humana, parecem desfrutar, impassíveis, do cenário à sombra das palmeiras. Eles parecem delimitar um espaço sagrado onde o homem é apenas um convidado passageiro. Os habitantes da ilha e representantes locais traduziram legalmente seu respeito pela natureza selvagem ao proibir qualquer construção na orla, enquanto priorizam um turismo que respeita a natureza. Uma das baías mais bonitas da ilha, Anahou, só pode ser alcançada de barco. Várias famílias vivem nesta vila pacífica, onde o tempo parece ter parado. Um raso de coral com uma praia, único nas Ilhas Marquesas, se desenvolveu aqui e nos lembra uma lagoa. A baía, cercada por um circo montanhoso, é perfeitamente protegida dos ventos nas ondulações e oferece um dos melhores pontos de ancoragem para barcos. Os amantes de artesanato ficarão encantados nas Ilhas Marquesas. A escultura, uma forma de arte particularmente popular, tem sua própria escola em Taohuai. Os jovens alunos aprendem as formas obrigatórias sob a supervisão de seu mestre, Daniel Hatsura. Sim. Este artista passou toda a sua vida esculpindo. Devemos a ele obras monumentais que decoram a Catedral de Taohuai. Descobrimos, esculpida em uma árvore, a estátua de Sua Senhoria Dordilon, o bispo das Ilhas Marquesas de 1848 a 1888. A Catedral de Notre-Dame foi construída no local de Tahuamahuia, uma plataforma sagrada e venerada dos antigos marquesanos. As pedras usadas para construí-la foram trazidas de 6 ilhas habitadas. A artesania marquesana tem uma excelente reputação em toda a Polinésia. Os artesãos trabalham com jacarandá e sândalo, ou pedras basálticas. Uma feira de artesanato marquesano é realizada todos os anos em Pipete, durante a qual os melhores artesãos do arquipélago podem expor e vender seu trabalho. As tatuagens também estão muito na moda, mesmo além da área polinésia.
Hoje, os designs marquesanos são verdadeira tendência. Por muitos anos, os missionários consideraram as tatuagens indesejáveis, mas hoje estamos testemunhando um renovado interesse por elas. O trabalho em madeira também é muito apreciado. Os artesãos fazem tiques, pratos, lanças e remos. Na maioria das vilas, pequenos centros expõem parte da produção e a vendem diretamente aos clientes, mas nada se compara a um passeio para ver os escultores em ação e trocar algumas palavras com eles. Saindo das Ilhas Marquesas em direção aos Tuamotus, o contraste é impressionante. Uma mudança da profusão para a austeridade. Imagine uma cadeia de 77 atóis, espalhados por um retângulo medindo 500 por 1.500 quilômetros. Imagine anéis de coral logo acima da água, os testemunhos póstumos de erupções vulcânicas intensas. Contrariamente à sua aparência, os corais onipresentes na Polinésia não são nem rochas nem plantas, mas sim animais. Eles são produzidos por uma multitude de pequenos organismos, são frágeis e frequentemente ameaçados pelo homem. Os peixes mais deslumbrantes e suas belas cores podem ser observados nas lagoas. Esses atóis constituem um ambiente frágil e vulnerável. Devido à ausência de montanhas, eles não estão protegidos contra ciclones. O solo escasso e pobre, assim como a ausência de água doce, tornam o cultivo de plantas bastante difícil. A população do arquipélago, chamado de Tuamotus, teve que demonstrar uma incrível engenhosidade para se adaptar a este ambiente hostil. Hoje, a situação está melhorando lentamente, mesmo que os tahitianos ainda considerem os Tuamotus como um mundo atrasado. A produção de copra foi incentivada e se tornou uma atividade importante atualmente. Durante o século XIX, os únicos ocidentais que viviam no arquipélago eram missionários cristãos. Católicos e protestantes competiam pela evangelização da população local. E essa competição explica a diversidade das religiões no arquipélago: católicos, protestantes, mórmons, adventistas e xanatos. Várias vilas, como Tehuahera na ilha de Tikahau, são particularmente encantadoras com suas fileiras de urus, coqueiros, bugambilhas e hibiscos. Aqui, a dança também pertence fortemente à identidade cultural de Tuamotu. Um visitante não iniciado poderia confundir o estilo de dança com as danças tahitianas. No entanto, os trajes são diferentes e as lendas são específicas dos Tuamotus. Perto da vila, as praias são convites para mergulhar nas águas azuis e cristalinas. Esses atóis do Pacífico não oferecem uma grande variedade de itinerários, mas também têm seus caminhos secretos. Você realmente precisa nascer aqui para chegar à praia do Sino de Jaina, totalmente protegida de olhares curiosos, o lugar de encontro ideal para amantes. Esses atóis são, sem dúvida, lugares extraordinários para passar alguns dias de férias. Eles oferecem uma experiência de tempo suspenso. Você chegou à borda do mundo, os últimos trechos de terra antes que a imensidão azul do oceano se misture com a do céu. Por muito tempo, os marinheiros ficaram assustados com a ideia de alcançar o limite da terra e dos mares. Eles acreditavam que seriam lançados em uma queda infernal. Não podiam imaginar que o mundo terminava na Polinésia.
Obrigado. Pomares de palmeiras foram plantados para a produção de copra, a única outra atividade possível nos atóis. Além das pérolas cultivadas, em nenhum lugar o turismo aquático é mais belamente expresso. Ele representa, sem dúvida, um meio de desenvolvimento, mas a fragilidade do ambiente natural, e mais particularmente a raridade dos recursos hídricos, proíbe qualquer exploração em grande escala, o que é uma boa notícia. Não se visita os Tuamotu para satisfazer uma paixão por museus, monumentos ou festas. As atividades estão invariavelmente relacionadas ao prazer da água. O mais promissor, certamente, é o mergulho em alto mar, que abriu os Tuamotu ao turismo na década de Bunto, 1980. Aqui, os barcos permanecem como a única maneira eficiente de viajar na lagoa. Shuttles frequentes conectam as várias aldeias. Oh, sim. Longe do proto, a mata pode ir longe do proto, mata. Quando um mergulhador em alto mar ouve a palavra Rangaroa, seus olhos brilham. A 350 quilômetros ao norte de Tahiti, Rangaroa tornou-se um destino turístico por si só. Todo ano, milhares de mergulhadores vêm aqui para experimentar a grande emoção das passagens subaquáticas, onde a água é constantemente renovada e atrai uma concentração excepcional de fauna, entre elas, tubarões. A quantidade de tubarões, que podem ter 2 metros de comprimento, são bem alimentados e não representam perigo algum para os mergulhadores, que desejam vê-los de perto. Os Tuamotus são a última parada de uma jornada fascinante. A possibilidade de vivenciar a sutil alquimia entre entretenimento e prazer, natureza e cultura. A Polinésia é um labirinto de sensações no qual é um prazer simplesmente se perder, seguindo a vela de um barco ou as asas de uma gaivota. Obrigado!